dia, boa tarde. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2019. Estou aqui em São Paulo. O dia está chuvoso e muito gostoso. Ontem eu fiz parte do vídeo sobre como o acordeão chegou na América do Norte. Hoje eu vou continuar. E o primeiro a chegar foi Pietro Frosini. E aqui eu tenho em mãos o único livro sobre material didático do Pietro Frosini. Mas este livro foi editado pela aluna dele, Maddalena Belfiore. Esta jovem aqui, Maddalena Belfiore. Aqui ela tinha, se não me engano, 17 anos. Ela foi preparada por Pietro Frosini para o debut, a formatura dela, que ocorreu no Carnegie Hall em Nova York. Então o Pietro Frosini tinha programas na rádio em Nova York, na rádio VOR, e, óbvio, assim, o país todo ouvia. E o pai dela foi procurar o Frosini para aceitá-la como aluna, para a preparação do repertório de formatura, e ele aceitou. O pai dela se tornou grande amigo de Pietro Frosini, e como o Frosini gostava muito de pescar no Lago Ítaca, ele pescava junto com o Frosini. E a Maddalena Belfiore conta que quando foi visitá-lo pela primeira vez, ficou encantada. Ela diz que ele tocava de tudo. Diz que ele tocou por mais de horas sem parar, concertos, arranjos, composições próprias, trechos de óperas. E começaram o trabalho para o preparo deste grande dia de formatura da Maddalena Belfiore. Então a capa do livro é essa: Frosini's System of Belosheiky, compiled and edited by Maddalena Belfiore. Somente há nesse livro técnicas do Belosheiky. Eu fiz esse livro todo, eu comprei ele, encontrei um exemplar, acho que era o único que tinha na Casa Manon, e foi um grande feito, uma grande alegria. Tem uma outra foto muito bonita do Frosini, ao lado do acordeão Finto Excelsior dele, dando um autógrafo, em algum dia de concerto, certamente. Ele está com traje de gala. E é um livro muito recomendado, como exercícios de Belosheiky, técnica avançada, né? Aqui, então, depois de Pietro Frosini, mais dois outros acordeonistas imigraram para a América, 2 anos depois. O primeiro foi Guido Deiro, que é este senhor aqui. E em seguida o irmão dele, Pietro Deiro. O Guido Deiro foi um marco histórico no cinema e no acordeão. Ele tem um filho que chama-se Robert Deiro. Ele fez um site, quem quiser pesquisar na internet, belíssimo, com muitas fotografias, dados históricos, está em inglês. E o Guido Deiro fez o primeiro filme sonoro do cinema no mundo, em 1928. Então havia sido inventado a sonoridade no cinema, e fizeram um vídeo em que Guido Deiro toca 2 peças muito bonitas. Esse vídeo tem no YouTube, porque o filho dele, o Robert Deiro, mandou restaurar o filme. Está impecável e perfeito. Quem gostar, pesquisa. A sonoridade também é maravilhosa. Às vezes eu assisto esse filme porque eu acho maravilhoso, né? Tem 91 anos que inventaram a sonoridade no cinema. E o primeiro filme foi feito com
e o Guido Deiro tocando 2 obras de acordeon, músicas clássicas belíssimas. Então, eu consegui também a biografia de Pietro Deiro e traduzi do inglês para o português. Pietro Deiro, 1888 a 1954. É considerado um dos maiores e influentes acordeonistas da primeira metade do século XX. Nasceu na Itália, em Salto Canavese, perto de Torino, e imigrou aos Estados Unidos da América em 1907. Em 1908, começou a tocar profissionalmente o acordeão cromático em um bar em Seattle, Washington. Naquele mesmo ano, o irmão mais velho, Guido Deiro, já afirmado na Europa como tocador de acordeão a piano, emigrou também aos Estados Unidos e em Seattle ensinou Pietro Deiro a tocar o acordeão a piano. A habilidade de Guido fez sucesso já em 1910. Era a estrela no circuito de vaudeville, como citei no vídeo passado. Pietro quer seguir as pegadas do irmão e também torna-se uma estrela do circuito de vaudeville a partir de 1912. Chegou a ganhar mais de $500 por semana, uma renda fenomenal para aquele tempo. Em 1921, um crítico musical de um jornal louvou sua habilidade musical. Aquilo que Paderewski é para o piano, Spalding para o violino e Hans Krono para o cello, Pietro é para o acordeão a piano. Este homem pega um instrumento que recentemente alcançou uma digna consideração entre os músicos e lhe dá uma voz humana, uma voz que é plena de vida e alegria e te arrasta para baixo em direção à profundeza da dor. Durante sua carreira iniciada em 1912, gravou discos de 78 rotações pela Decca e Victor, em um total de 147 faixas. Surpreendentemente, Pietro gozou de uma florida carreira discográfica, mesmo durante os anos de Grande Depressão, empresa admirável considerando a crise na qual se encontrava a indústria discográfica naquele tempo. Pietro dominou o catálogo Victor de 1930 para o acordeão solista, com 18 faixas. Pietro Frosini, outro excelente acordeonista nesta época, não chegou a 10. Quando a indústria de vaudeville começou seu rápido declínio por causa do cinema sonoro, Pietro, como um homem de negócios, se dá conta que deveria diferenciar sua atividade. E em 1928 abre uma escola de música no Green Village, em Nova York, que atrai tantos estudantes que ele foi obrigado a criar um grupo de professores profissionais. Por fim, abre uma cadeia de escolas em toda a costa oriental. Compreende rapidamente que esses estudantes precisam de partituras e funda uma casa editora, a Accordion Music Publishing Company, ou AMPCO, mais tarde conhecida simplesmente como Pietro Deiro Publicações. Pietro compôs mais de 200 trabalhos originais para acordeon e arranjou inumeráveis outras peças. Pietro foi popular e influente. Aparecia regularmente curador de artigos em diversos jornais, como De Etude e Metronome, e teve participação importante nos principais jornais que se ocupavam de acordeon entre 1930 e 1940, como Accordion World e Accordion News. Publicava um boletim de notícias chamado De Pietro Musicordion, produziu um programa radiofônico próprio e fundou uma casa discográfica dedicada ao acordeon, a Ampco Records. Em 1936, os fabricantes italianos de acordeon de Castelfidardo, província de Ancona, lhe ofereceram um diploma e uma medalha de ouro pela sua grande contribuição dada à difusão do instrumento. Pietro foi um dos fundadores da American Accordionists Association, criada em 9 de março de 1938, da qual foi o primeiro presidente. Foi fundada pelo Pietro Deiro, Charles Magnanti, Pietro Frosini, eu creio que o Guido Deiro fazia parte, e o Anthony Gallarini, que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Um estudioso moderno, Peter Muir, explica:
Pietro tornou-se efetivamente o principal acordeonista na América, uma espécie de figura lendária paterna, que foi personificada em seu apelido, o pai do acordeão, que ele ousadamente cultivou desde o início em 1930. Eu ouvi histórias, não, nessa biografia não consta, mas eu ouvi histórias de que Pietro Deiro que criou o piano acordeão, porque antigamente eram de botõezinhos, ou só o acordeão cromático. Dizem que por tocar o piano, coisa que desde antigamente, como o acordeão não era aceito nos conservatórios europeus, já se estudava o piano até o 5º ano de acordeão, como é exigido até hoje, porque na Itália o conservatório são 10 anos para tirar o diploma. Então Pietro teve a ideia de transformar os botõezinhos cromáticos da mão direita em um teclado de piano, que para ele facilitou muito. Enfim, não sei se essa história é verdadeira. Aqui eu tenho uma outra fotografia de Pietro Frosini em concert, em 1940. Eu tenho bastante material, porque eu pesquisei profundamente, com muito amor, a história do acordeão. Então, devagar, o que eu for lembrando, eu vou pegando e mostrando ou citando para vocês. Bem, Pietro Deiro também foi o primeiro a fazer 3 concertos para acordeão. Concerto em Lá, concerto em Mi e concerto em Ré. Eu li os 3 concertos, mas estudei com Dante D'Alonso o concerto em Ré. E depois, posteriormente, já sozinho eu li e pratiquei o em Mi, porque o em Mi tem melodias maravilhosas. Eu gosto e prefiro o concerto em Mi. Bem, daí vamos à frente, pensando no seguinte. Como o acordeão chegou no Brasil? Bem, a história que eu tenho primeira é de ouvir ler a história dos imigrantes italianos que vieram para São Paulo também, e Rio Grande do Sul. A gente percebe que a viagem, meu avô mesmo, quando veio o pai do meu pai para cá, em 1888, demorou 27 dias a viagem de navio, a travessia, né, da Europa para a América. E o que acontece? Esses imigrantes não vinham de primeira classe, eles vinham de terceira classe, no porão do navio. Tem músicas, até aquela América, América, que na letra diz que eles dormiam junto com os animais no porão. A viagem devia ser muito monótona e precária para alguns, ou melhor, para a maioria. Então, à noite, ou na hora que dava o desejo de se divertir para esvair a monotonia ou a tristeza, eles tocavam e dançavam muito. Mas eles tocavam não o acordeão, porque em 1888 estava sendo desenvolvido o acordeão que nós conhecemos. Eles tocavam o que chama na Itália o organeto, que para quem está no Brasil lembra-se do Renato Borghetti, aquele acordeãozinho que ele tocava. Então ali eles tocavam. Então creio que os primeiros acordeões chegarem na América do Norte, talvez no Canadá, no Brasil, era o organeto, não era o acordeão que nós conhecemos. Porque foi na segunda metade do século XIX que o comendador Paulo Soprani recebeu em sua casa lá em Castelfidardo imigrantes que vinham passear, fazer uma peregrinação até a Santa Casa e a Catedral de Nossa Senhora de Loreto, que é na cidade ao lado, onde eu morei também. Eu morei em Castelfidardo e Loreto. Então, alguns peregrinos eram recebidos por famílias ali da região para dormir, para descansar. Eles vinham dos países mais ao norte, né? Áustria, Suíça, Alemanha, Bélgica. E um trouxe da Alemanha o organeto. E Paulo Soprani ficou muito curioso. E ouviu este peregrino tocar, dormiu na casa dele.
E depois ele pediu se ele podia deixar para ele de presente. Ele compraria, mas ele ganhou de presente o organeto e ele desmontou e foi vendo como era feito e foi instituindo algo maior e aperfeiçoando, que virou o acordeão que existe até hoje. Quem quiser também olhe no YouTube, que tem o filme sobre a dramatização dessa ocorrência em preto e branco. É um filme sobre La Fisarmonica, parece que é o título, La Fisarmonica in Castelfidardo, porque acordeon em italiano é fisarmônica. Então, na minha paixão e amor pelo acordeon, eu fui em busca das origens, dos livros, e eu descobri com 16, 17 anos a Casa Manon, como eu já citei, na rua 24 de maio 242. E eles tinham um arquivo de tudo que se possa imaginar do Pietro Deiro e do Pietro Frosini. E é onde eu fui comprando todas as minhas partituras e métodos. Eu também busquei conhecer, por ver as partituras, arranjos de um senhor, que foi ele que trouxe o acordeão para São Paulo. Isto é fato histórico. E eu busquei o nome dele, que era o maestro Agibe Franceschini. Eu encontrei o telefone dele pela lista de endereços, liguei e falei com a filha dele, senhora Honoris Franceschini. Eles moravam no Jabaquara, e fui visitá-la. Conversamos muito, e muitas fotografias que eu vou mostrar daqui a pouco históricas foi ela quem me deu essas fotografias. A dona Honoris, filha única de Agibe Franceschini. Maestro Agibe Franceschini nasceu na Itália em 1900. Ele estudou acordeon onde nasceu. Não sei o nome da cidade nem da província. Da Itália, ele quis se aperfeiçoar e foi estudar na Alemanha a música. Estudou mais um tempo de acordeon na Alemanha. Isto a senhora Honoris me contou. E da Alemanha ele decidiu emigrar para os Estados Unidos. E chegando em Nova York, ele conheceu a escola de Pietro Deiro. Então, ele já conhecendo, foi se aperfeiçoar com o maestro compositor, pai do acordeon, Pietro Deiro. E de lá, depois de alguns anos, ele veio para o Brasil. E ele fundou a primeira escola de acordeon aqui em São Paulo. Ele começou a fazer como Pietro Deiro, seguir o modelo. Então, ele começou a fazer o método mestre para acordeon, como Pietro Deiro fez The Master Method of Accordion. Ele fez de forma semelhante em português para os estudantes do português. Já já eu continuo, tenho que encerrar esta parte do vídeo. Continuamos com a parte 2 do acordeon chegando no Brasil. Muito obrigado.